A universidade constitui um ambiente que busca promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Depois de 10 anos de testes e melhoramento genético, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária lançou, no dia 8 de março, sua primeira cultivar de batata, chamada UPF-SZ, Atlantuxa. Ela foi apresentada ao público durante a Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. A batata é o terceiro alimento mais importante cultivado mundialmente depois do arroz e do trigo. Ela resiste a diversas condições de tempo, além de ser uma rica fonte de energia, vitaminas e minerais. No programa de hoje, você vai conferir algumas curiosidades desse alimento tão conhecido do brasileiro. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O assunto do programa de hoje é a nova cultivar de batata da UPF, a UPF-SZ Atlantuxa. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a ex-professora e pesquisadora doutora Lisete Augustin. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. A batata é o terceiro alimento mais importante cultivado mundialmente depois do arroz e do trigo. Ela pode ser produzida sob condições climáticas severas e em apenas 1 hectare é possível produzir quase 100 toneladas. Apesar da alta produtividade, a cultura exige certos cuidados, principalmente na produção de sementes. O produtor de batata semente, Sérgio Zanetti, se preocupa em reduzir a incidência de doenças na lavoura. Ao longo do tempo, ela degenera muito por causa dos insetos que transmitem vírus e assim por diante. Aí a maneira de recuperar, a gente vem aqui com uma batata daquelas aqui no laboratório da UPF e eles vão extrair o brotinho mais novo possível a partir daquela batata e eles vão criar uma mudinha. Eles vão começar a reproduzir essas mudinhas através de repicagem dentro do laboratório, né? E eles fornecem as mudinhas para nós e nós cultivamos elas dentro de um sistema controlado. A partir daquilo nós temos a primeira produção. Essa primeira produção, depois ela vai ser plantada uma segunda no campo e aí nós vamos tirar ela e vamos plantar uma segunda vez, porque temos que fazer volume, porque o custo desse trabalho na primeira geração ele é muito alto. Do campo para o prato. Por ser um alimento versátil, a batata pode ser preparada de diversas formas na culinária. Uma delas é a batata recheada, que faz sucesso no restaurante de Roberta Borges. Nosso carro-chefe é a batata recheada, temos vários recheios. O pré-cozimento a gente não fala como ela é, a gente deixa meio que preparado para o cliente chega para ser atendido também de uma forma mais rápida, ele só escolhe o recheio e a gente termina durante a semana 2 ou 3 vezes, ou eu faço uma batata rústica, um purê de batata, batata frita, temos diversos tipos de opções. Tem a batata doce também recheada. E além de saborosa, a batata pode ser um aliado importante na alimentação, como explica a nutricionista Valéria Hartmann. A batata ela é uma boa fonte de carboidratos e tem proteínas também. De minerais, o que a gente destaca seria o fósforo e o potássio. Também tem uma boa quantidade de fibras. A gente sempre indica que ela seja preparada de uma maneira mais natural possível, né? Então, cozida no vapor ou então assada. Então, assim, ela tem uma versatilidade muito grande nas formas da gente utilizar ela. E, nesse sentido, ela acaba sendo um aliado na alimentação saudável. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, parabéns pela Atlantuxa. Obrigada. Professora Lisete, nós falamos aqui na abertura do programa em 10 anos de pesquisa, mas na realidade, pelo que você me contou, são na verdade quase 24, 27 anos de pesquisa, né? Podia contar um pouquinho essa história para nós? Sim, Bibiana. Na realidade, essa cultivar foi uma consequência de um projeto de muitos anos, que é um projeto que surgiu através do Polo Tecnológico em Alimentos, projeto de produção de batata semente. Porque eu, como professora de melhoramento e genética, eu sempre trabalhei nessa área de
de melhoramento genético, e eu trabalhei muitos anos com a cultura de aveia. Mas aí, quando nós iniciamos com o laboratório de biotecnologia vegetal, na realidade, foi um grupo de professores, né? A professora Eunice Calvetti, depois entrou a professora Magali Grando, e a partir daí, então, com recursos recebidos do Polo, nós... Governo do Estado, né? Do Governo do Estado, nós, então, criamos esse laboratório de biotecnologia vegetal, que o objetivo, então, é fornecer mudas e tubérculos, não era só de batata, mas no fim acabou sendo o nosso carro-chefe, de boa qualidade, de alta sanidade, né, para os produtores de batata semente da região, aqui do Rio Grande do Sul, também do Paraná, que nós fornecemos também esse material. Então, vamos ver se a gente consegue esclarecer para o público que está em casa, porque eu também, quando tu me falou a primeira vez, não entendi o que seria uma batata semente, né? Por que batata semente? Na realidade, nós chamamos batata semente porque é a origem da onde o produtor ele pega as batatas como se fosse uma batatinha mesmo, um tubérculozinho, e a partir daí esse material é multiplicado. Mas esse é um material especial porque ele tem que ser livre de doenças e tal. Por quê? Porque a batata, pelo fato de ser propagação vegetativa... Ou seja, tu planta e ela dá uma e dela sai outra. Daí você planta novamente. Então, principalmente as viroses, elas vão se acumulando no material e ocorrem perdas de produtividade muito altas. E a qualidade da batata também cai muito. Também cai muito. Então, é muito importante esse trabalho que é desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo para fornecer esse material para os produtores e para os produtores de batata semente, né? Como nós falamos, não é aquela semente botânica mesmo. Não é aquela semente que a gente compra a sementinha e joga na terra. Não é, né? é o tubérculozinho, né? Na realidade, qualquer tubérculo pode ser uma batata semente no momento que você plantar. Mas então essa batata semente é especial porque é um material de alta qualidade que nós fornecemos. Quer dizer, ele é produzido aqui na universidade, ele sai daqui com uma alta qualidade para ser usado pelo produtor. Na realidade, não para o produtor de batata consumo, para o produtor de batata semente. Então, nós fornecemos a primeira geração, a semente básica, geração 0. Então, em forma de mudas, né? Então, nós tem um grande produtor de batata semente no município de Birar, seu Sérgio Zanetti, e ele também tem estufas que ele faz hidroponia. Então, nós fornecemos as mudas e, a partir, ele produz mini tubérculos. E esses mini tubérculos ele planta e, após isso, ele vai para o campo. E depois ele, então, no campo, então já seria depois a geração 1, né? E depois ele repassa para produtores de batata semente de várias regiões brasileiras. E esse material, então, é multiplicado novamente. Ou então, seja, a UPF faz a geração zero, zero. A mãe de todos. Isso, material, então, livre de vírus. É fornecido um documento para esses produtores de batata semente, que esse material, então, ele é totalmente livre de virose. Ele passa por um processo, então, de indexação, que é para ver se realmente ele está livre de vírus, né? Então, isso aí tem que ser fornecido também um documento por laboratórios, né? Então, parceiros que fazem que fornecem isso, e depois, então, é repassado para os produtores de batata semente. E aí isso é atestado pelos órgãos nacionais responsáveis. Exatamente. Por esse cultivo. Isso, porque os produtores de batata semente que vão multiplicar novamente, eles também têm que registrar no Ministério da Agricultura seus campos de produção. Então, eles têm que ter o documento aqui A UPF tem que dizer para eles que está ok, que tá essa batata é ótima. E que é aquela batata. Na realidade, nós trabalhamos com várias cultivares de batata. Quando iniciamos aqui na UPF esse trabalho, né, então são várias variedades. E essas variedades de batata, a Universidade de Passo Fundo, ela é mantenedora perante o Ministério da Agricultura. Várias variedades de batata, inclusive variedades estrangeiras. E não existem muitos que fazem esse trabalho no Brasil, né? São muito poucos aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul só tem a Embrapa, lá em Pelotas, mas eles fazem esse trabalho só para as variedades da Embrapa. Então, que fazem assim, de outras cultivares,
Aqui no Rio Grande do Sul é só aqui na UPF. Nós estamos falando em variedades e talvez quem está em casa assistindo fica pensando, eu só conheço duas, a branca e a cor-de-rosa, que são as que eu compro no mercado, né? Sim. Mas existem muitas variedades de batata. Nós estamos falando de um universo de mais ou menos quantas, professora? Olha, Aqui no Brasil, né? Aqui no Disponíveis. Brasil, existe, se a gente olhar a lista no Ministério da Agricultura, tem várias, mas as que são as mais cultivadas, que nem aqui no Rio Grande do Sul, é em torno de umas 5, 6, que são as mais cultivadas. Então, essa rosa, ela é a variedade Asterix, que nós também fazemos essa limpeza, que se encontra no supermercado, essa de formato mais ovalado, longo, é uma variedade Asterix, mas é uma variedade de origem holandesa, então são variedades importadas. E tem a maioria delas são importadas, a maioria é importada. E daí tem a variedade Ágata, que é ela branca, né? Ela é muito bonita, a Ágata, também ela é estrangeira, essa batata, mas ela não frita bem, ela não é boa para fritar. Então, se tivesse para escolher do mercado, então, para fritar melhor é a rosa, que é a Asterix. Às vezes a gente olha a branca, ela parece realmente muito mais bonita, tu acaba levando para fazer tudo em casa, né? É que ela tem uma pouca quantidade de massa seca, né? Então, ela é muito, vamos dizer assim, em termos, muito aguada, e no momento que você vai fritar, ela não fica crocante, a batata, né? Por causa dessa pouca porcentagem de sólidos de massa seca. Tu me contou antes da gente começar que, por exemplo, quando a gente vai para fora do Brasil comprar batata no mercado, elas vêm todas ensacadas e até com uma descrição de esta batata serve para quê, né? Que a gente não tem isso aqui, né? É uma coisa que isso aí, com o tempo, eu acho que espero que ocorra essa evolução aqui no Brasil. Porque, na realidade, existem muitas variedades e cada uma tem as suas características, né? Então, na Europa, né, existem então muitas variedades. A dona de casa já vai lá e escolhe. Eu quero porque a batata é muito versátil, né? É um produto que dá para fazer muitos tipos de pratos, né? Tem muitas características diferentes. Então, para cozinhar, para fritar, para assar, então tudo está descrito, né? Para que serve essa batata? Nós ainda estamos um pouco longe disso aí. Bom, depois do intervalo, nós vamos querer saber, como é que nós saímos dessa pesquisa sobre a batata sementes, todas essas variedades, e chegamos então na nossa Atlantucha, que é uma batata brasileiríssima, gaúcha e passafundense. Até já! Estamos de volta com o Universidade Aberta. O assunto de hoje é a primeira cultivar de batata desenvolvida na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF. A UPF-SZ Atlantucha é um cruzamento das diversas variedades Catuxa e Atlantique, com a sigla em homenagem ao produtor de batata semente Sérgio Zanetti. Continua comigo aqui no estúdio a doutora Lisete Augustin, mas antes de voltarmos à nossa conversa, a mestra Marilei Suzin, responsável técnica no Laboratório de Biotecnologia, vai contar como foi desenvolver essas atividades. Venho acompanhando desde então, lá dos anos 90 praticamente, toda essa parte de produção de batata semente no laboratório. Então, a gente vem há mais de 20 anos produzindo mudas, batata livre de viroses, para repassar aos produtores de batata semente. E esses produtores é que vão, então, multiplicar mais essa batata, né, esse material que a gente repassa, para fornecer, então, aos produtores de batata consumo. E, há uns 10 anos atrás, a gente aliou mais um processo dentro desse projeto de batata semente. Então, seria o desenvolvimento de uma nova cultivar, visando atender aos produtores que buscavam uma alternativa brasileira, né, para mais uma cultivar brasileira, adaptada às condições nossas aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, de uma cultivar um material promissor. Então, nós realizamos cruzamentos, auxiliamos, então, na condução de tese de doutorado da professora Lisete Augustin. Culminou, então, com o lançamento, agora na Expo Direto, em março, da cultivar chamada UPF-SZ Atlantucha.
Professora Lisete, e aí nós chegamos à Atlantucha, que é a sua tese de doutorado. Sim. Conta para nós como é que foi essa trajetória. Exatamente, Bibiana. Então, começou então com essa vontade, né, de trabalhar também com outra cultura, né, além da aveia, que eu vinha trabalhando há muitos anos com melhoramento de aveia, e também vendo a necessidade dos produtores, em contato com os produtores e vendo que existia também um nicho, né, de problemas que nós temos aqui com essas variedades que são importadas, que elas não são bem adaptadas por não serem brasileiras, e também pelo fato também de tentar abrir um outro leque de melhoramento genético aqui na Faculdade de Agronomia, né? E, então, dessa forma, então, nós começamos quando eu comecei o meu trabalho de doutorado, a ideia primeiro era trabalhar com aveia, né? Fazer meu doutorado com aveia, porque meu mestrado eu tinha feito com aveia, então continuaria nessa área. Já tinha um caminho bem grande de pesquisa esse caminho. Mas daí, por causa, e vendo que a cultura e que a batata é uma cultura tão importante e tanta pesquisa precisa ser feita, e existem poucos órgãos de pesquisa trabalhando aqui, batatas brasileiras são poucas. Então, bom, vamos então investir nessa linha, já que nós tínhamos esse contato com esses produtores de batata semente. Agora, Lisete, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente que é leigo, principalmente Sim. quem não trabalha com pesquisa, fica imaginando assim, poxa, 10 anos experimentando, combina essa com aquela, junta aquela outra com aquela lá, dá certo, não dá certo. Não chega uma hora que dá um desânimo, assim, pensar, acho que não vai dar. Viviane, assim, acho que a pesquisa, né, o pesquisador tem que ser muito persistente, né, porque às vezes tu imagina, você faz um projeto, né, você coloca no papel, parece que está tudo muito bonito, né, faz todos os cruzamentos, então eu fiz vários cruzamentos e para minha tese a ideia era trazer características genéticas de uma cultivar que é a Atlantique, que é uma cultivar norte-americana e que ela é um padrão internacional de qualidade para o processamento, e cruzar com as cultivares mais adaptadas aqui do Brasil. Então, a ideia é uma alta qualidade com uma adaptação. Que vive bem, que rende bem aqui. Exatamente. Então, assim, foram feitos muitos cruzamentos e muitos testes também. A gente fez muitos testes também no CEPA, né, da qualidade, que esse material ele tem que ter características químicas também, né, não é só a produtividade. Então, às vezes, assim, é bom para uma coisa, não é bom para outra. Ou para nutrientes. E também, às vezes, é suscetível a doenças. Então, para aliar todas as características, assim, é muito difícil. Então, quando você passa para a parte de campo, uma coisa é você fazer os cruzamentos, né? Iniciar no laboratório, testar. Mas depois, quando passa para o campo, ele tem que ser melhor. Esse material tem que ser melhor do que as que existem, né? Então, para poder registrar no Ministério da Agricultura. Então, nós tinha que testar em vários locais. Então, são muitos anos de testes em vários locais que o Ministério exige, assim, são em 6 ambientes. Então, distintos, né? E em quantidades distintas? Na realidade, você sempre tem que fazer as parcelas iguais, então o Ministério da Agricultura exige, né, que tem que ter tal tamanho, né, tal. Então é muito difícil isso, e você tem que comparar com as testemunhas, então tem que ser melhor. Às vezes pode ser até igual em produtividade, mas ela tem que ter alguma característica que distinga das outras para você poder registrar no Ministério da Agricultura como um novo material genético. Então, isso aí, esses testes em vários locais foram muitos anos, né? Então, desde que se começou os cruzamentos até testar em todo esse material e ver que realmente esse material era distinto. Então, ele tem, assim, realmente a gente conseguiu o projeto do doutorado, por quê? Porque a Atlantucha, ela tem as características tão boas que nem a Atlantique, que é essa referência internacional, né? Então, tem alta quantidade de massa seca, tem baixa quantidade... Ela é boa para frituras, né? Para frituras, né? Porque ela fica bem crocante quando frita, e por causa dos sólidos, e também ela tem poucos açúcares
são açúcares que quando você frita e tem uma quantidade muito grande de açúcares, ela fica muito escura, essa batata fica muito escura. E assim ela fica clara e bem crocante. Então, também nós vimos que tinha características boas de resistência a insetos, né, insetos pragas, e também a uma principal doença fúngica da batata, que é a requeima, que é a fitóftora. Então, também ela tem essa resistência à fitóftora. Uma boa produtividade. E além da boa produtividade. Então, a gente ficou... Na realidade, eu acho que o melhorista ele tem que ter um pouco de sorte também, né? Porque a gente conhece, às vezes, trabalhos de melhoramento de anos e anos que, às vezes, ao final de toda uma carreira, às vezes você não consegue lançar essa variedade. Então, para mim, foi muito... O coroamento de uma caminhada, Coroamento, né? De uma caminhada, exatamente. Para quem não sabe, né, a professora Elisete se aposentou, acabou de se aposentar, né? E aí eu perguntei para ela, antes de começar o programa, e aí as batatas, como é que ficam, né? Sim. E como é que ficam? Continuará pesquisando? Na realidade, assim, a gente... tem a equipe ninguém faz nada sozinho, né, Bibiana? Na realidade, é uma equipe, né? Então, lá no laboratório, né, a gente contou também com o conselho de muitos alunos, né, de estagiários, né? A Marilei, o Clarício, que é nosso técnico laboratório, que auxiliou muito nesse processo também, vão continuar no laboratório. E a ideia, assim, ó, que vai para frente. Então, acho que a gente deu um passo muito importante, mas... Quem sabe, eu não sei também qual é o professor que vai me substituir, se ele vai trabalhar com batata ou não, isso não se sabe, mas a ideia é que é um trabalho muito bonito. Agora, a produção de batata semente, com certeza, está sendo continuado lá no laboratório, agora com a responsabilidade técnica da Marilei Suzin. Ai, que bacana. E já que o assunto é batata, conheça outros alimentos que também são considerados tubérculos. Confira no Fique Sabendo. As raízes dos vegetais absorvem uma enorme quantidade de nutrientes porque se desenvolvem em contato direto com o solo. Se você curte alimentos saudáveis, tenha sempre um desses no prato. O gengibre, por exemplo, auxilia na digestão, no tratamento da osteoporose, gripes e dor de cabeça. É realmente uma super raiz. A cenoura é cheia de antioxidantes, o que faz uma maravilha para os olhos. Ela também previne doenças cardiovasculares. A dica para quando você for comer cebolas é que descasque elas o mínimo possível, porque é ali que estão os flavonoides, que são ótimos anti-inflamatórios. Professora Elisete, quero agradecer a tua presença aqui, mesmo estando aposentada, né, para compartilhar com a gente esse legado super bacana que o teu trabalho, junto com a equipe, evidentemente, mas que o teu trabalho deixa para a Universidade de Passo Fundo. Eu que agradeço essa oportunidade, né, que na realidade, assim, ó, são quase 40 anos de UPF, né, então eu sempre digo, né, eu sempre vou me considerar sendo da UPF, né, então para mim é um prazer ter vindo aqui e divulgar esse nosso trabalho. Seja muito bem-vinda sempre que quiser. Volte nos visitar. Você que gostou do programa pode assistir às nossas reportagens no site nextjor.com.br e nossos programas na íntegra disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto ou pesquisa realizado pela Universidade de Passo Fundo. Eu espero você. Até lá!